Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e hoje estamos aqui para mais um vídeo de resenhas do mês. Sim, tudo que eu li, tudo que eu assisti em setembro de 2025. Você também vai participar, deixa aí na barra dos comentários quais foram as suas resenhas, suas leituras que você assistiu aí nesse mês. Já deixa seu gostei, né? Para não esquecer depois. Inscreve-se no canal, sempre vídeo sobre mangás, quadrinhos, livros. Ativa o sininho para não perder nada. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Compartilha esse vídeo aquele no seu grupo de leitura, tá bom? Gente, vou começar aqui com A Droga da Obediência, foi o único livro que eu li nesse mês. Acabei vacilando. É um livro curtinho, é um livro legal, infanto-juvenil, brasileiro, escrito pelo Pedro Bandeira. Considerado um clássico moderno do infanto-juvenil do país. Mas é um livro, como eu disse, curtinho, eu li bem rapidinho. Tem uma história legal, tá? E eu até falei na minha resenha que ainda vai sair, que se eu tivesse lido esse livro quando eu tinha meus 11 anos, 10 anos, eu teria gostado bem mais, tá? Porque ele tem uma linguagem que respeita bastante o seu público, tá? Mas, lógico, para o padrão que eu exijo hoje, né? Já com 17 anos, não foi uma leitura tão surpreendente assim. E aqui temos, olha só essa contracapa, né? Isso aqui, minha gente, eu ganhei. Esqueci de falar isso no vídeo de aquisições. Mas eu ganhei esse mangá aqui em um clube do livro, tá? Com meus amigos. E aí, enfim, a gente meio que na verdade fez um amigo secreto do livro, na verdade. Né? Que na verdade a gente só presenteou mangás, etibis e tal. Mas eu ganhei esse aqui, My Hero Academia Volume 1, My Hero Academia Vigilante, né? Os Aligos, né? Que mostra os heróis que são, na verdade, ilegais. Tá? Nessa sociedade que você tem os heróis legais, que são financiados não, mas autorizados pelo governo a participarem, né, a combaterem o crime, só que aqui você tem uma atuação diferente, é um spin-off que se passa até antes da história principal, e eu fiz a resenha no formato shorts, e vou fazer também a resenha no formato de vídeo mais longo, tá? E aí, por falar em shorts, gente, My Hero Academia, eu tô relendo aqui do volume 5 ao volume 11 já. E, nossa, legal demais. My Hero Academia é muito legal, muito empolgante, cenas muito boas, um desenvolvimento de personagens assim na medida certa, né? Porque são milhares, dezenas de personagens, né? Não vou exagerar. Mas todos eles têm um tempo interessante, pelo menos até agora, e as situações são muito criativas, sabe? Eu costumo dizer que é um gênero, melhor, um arquétipo tão saturado, mesmo assim o autor Kohei Horikoshi, ele consegue ser tão criativo, consegue explorar questões de uma forma tão incrível, sabe? E é isso que eu gosto tanto em My Hero Academia, principalmente. Fora que ele entende perfeitamente o que é a essência do super-herói e tal. E, nossa, é muito legal. E aí, como eu disse, estou fazendo as resenhas individuais de cada volume, de cada tankobon, no formato shorts, tá? E agora vamos para outro mangá que eu deveria ter lido no mês passado, mas ficou para este mês de setembro mesmo, que é Marcha para a Morte, da editora Devir. Já saiu o vídeo deu uma flopada, mas acho que ficou bem legal. É um mangá que fala sobre essa situação, né, na Segunda Guerra Mundial, em que você tem algumas tropas ali no sul da Ásia, tropas japonesas. Olha essa sobrecapa bem legal da editora. Né? E inclusive o autor ele participou dessa mesma tropa, só que ele acabou saindo antes do que é a grande virada, né? O grande ponto de virada, que é quando essas tropas elas são obrigadas, são ordenadas a marcharem diante do exército americano, que é muito superior ao japonês em número em artilharia, mas mesmo assim eles vão fazer uma espécie de suicídio, né? E aí, com certeza, esse aqui tem um tom anti-guerra que mostra os horrores disso tudo. Enfim, a falta de lógica, de preso pela vida humana. Mas assistam a resenha, tá? Assistam a resenha desse mangá que é muito legal. E aí, eu devia ter lido o Namor, né? Do Marvel Essenciais, que eu fiz aqueles shorts escolhendo as leituras do mês, mas eu acabei não lendo o Namor. Eu acabei substituindo pelo Coleção Clássica Marvel Homem-Aranha Volume 12. Aqui vai ter o restante daquele arco que se iniciou em Homem-Aranha Nunca Mais, né? Então vai ter ICM
51 a 53 e a SM anual número 4. E aí você vai ter toda uma questão com o rei do crime e vai ter um personagem aqui que ele vai falecer. Ele é um personagem muito importante nesses primeiros anos do Homem-Aranha, mas que acabou ficando meio que esquecido com o tempo. E eu gosto bastante dele. Aí, Star Wars, eu tô relendo Star Wars, tá? Pelo menos desses 4 volumes aqui, o que é que eu tô fazendo agora? Eu tô lendo na ordem de publicação desses encadernados no Brasil. Então, por quê? Porque aí assim a história ela fica mais coesa, já que tanto a revista Star Wars quanto a revista Darth Vader, elas se complementavam, tá? Então, Star Wars Skywalker Ataca, e aí para cada também estou fazendo os vídeos ali de shorts, né? Darth Vader, Star Wars Confronto na Lua dos Contrabandistas e Darth Vader Sombras e Segredos. Esse daqui é a primeira leitura inédita dessa série, tá? Eu tinha comprado, mas ainda não havia lido. Inclusive, por muito tempo, esse volume aqui ficou raríssimo, tá? E eu consegui achar no site da Rica Comic Shop. E aí, enfim, depois de anos eu consegui, né? E enfim, fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Graphic MSP, sempre é muito legal ler Graphic MSP. Magali Receita, da Carol Rossetti. Inclusive, né? Esqueci de falar, o Marcha para a Morte é do Shigeru Mizuki, o autor. O Erro Horikoshi falei, né? Majora Academia. Só que o Vigilante é com autores diferentes, tá? É o Hideyuki Furuhashi e o Betancourt que fazem. E aí Star Wars, roteiro do Jason Aaron. E a arte, o primeiro volume, é do Aaron Cassidy. Aaron Cassidy não. Poxa, como é o nome dele? É não sei o que Cassidy. Cadê? John Cassidy, que fez aquele Surpreendentes X-Men, que é muito bom. E no Darth Vader, o roteiro é do Kieron Gillen e a arte do Salvador La Roca. Mas no segundo volume do Star Wars tem a arte do Stuart Immonen, que é belíssima, e tem a da Simone Bianchi, que também é muito boa. E aí Carol Rossetti aqui faz essa Magali, que está em busca de fazer a receita da sua bisavó, pelo que eu me lembro. Tá? A resenha vai sair nessa semana. E nossa, ela usa as cores de uma maneira que passa um tom tão aconchegante, tão fofinho. É muito bom, tá? É um quadrinho bem legal assim para você ler, tanto individualmente quanto com seus filhos, com seu sobrinho, com crianças pequenas. E passa uma lição bem legal, tá? O único filme que eu assisti nesse mês, minha gente, foi um filme chamado... Olha, eu vacilei, cara, vacilei. Esse mês de outubro eu vou focar em assistir filmes mais sérios, filmes que tratam, principalmente brasileiros, que tratam de problemas ali do Brasil e tal. Por quê? Porque tá se aproximando do Enem e eu quero ter algum repertório para a redação, né? Mas o único filme que eu assisti mesmo foi O Sobrevivente ou melhor, um filme que é uma adaptação de um livro do Stephen King chamado The Running Man, e aí você tem aqui a direção do Paul Michael Glaser, que de fato o principal filme que ele fez na vida foi esse daí, O Sobrevivente, que é um filme brucutu. Assim, eu imagino que esse livro do Stephen King seja bem melhor que esse filme. E aí transformaram para um filme de brucutu com Arnold Schwarzenegger, e é isso, tá? E é isso daí. Fala sobre uma sociedade distópica em que existe um governo totalitário, e esse governo ele controla a verdade, e tem um grande uso da televisão para controlar as pessoas, e também você tem nesse contexto algo que é muito interessante, que é o seguinte: as pessoas elas suprem essa sua necessidade de liberdade por meio de programas de televisão que são extremamente violentos. Então, pessoas que são criminosos, né? Nem sempre, ou pode ser simplesmente alguém que foi contra o governo, ele vai para esse programa de televisão e, enfim, é perseguido por uns assassinos. E aí o Arnold Schwarzenegger, ele injustamente acaba parando nesse programa aí. E aí ele vai ele vai tentar sobreviver, e ele até vai meio que fazer parte de uma revolução. E aí é um filme cheio de umas coisas sem sentido, tá? Umas soluções fáceis, um romance que não cola, entendeu? É, um-
É uma direção bem ruim, tá? A direção desse filme é bem ruim, é uma montagem que não faz tanto sentido assim. Eu não gostei tanto desse filme não, tá, gente? É filme com governo totalitário. Esse tipo de história é bem batida, não tem nada de muito novo, pelo menos pelo que esse filme aqui trouxe. E também, entre filmes de brucutu dos anos 80 de ação, existem outros melhores. Então, O Sobrevivente acaba sobrando, tá? Inclusive, eu não sei se já lançou ou se vai lançar um remake. Não é um remake, tá? Não é remake desse filme. É uma outra versão que adapta o livro de Stephen King, que inclusive vai ser com o Glenn Powell, né? Um cara que eu gosto bastante, esse ator. Ele esteve lá no Top Gun Maverick, né? E desde então tem participado de vários filmes. E vai ter inclusive a direção do Edgar Wright, tá? Que é o mesmo cara que fez aquele Baby Driver e fez também o Scott Pilgrim, né? Enfim, foi o único filme que eu assisti desse mês. E aí, também teve um HQ que eu li, que é Deadpool Massacre no Universo Marvel, de novo, tá? Uma HQ bosta, tá? Eu acho que já saiu. Não, vai sair ainda a resenha dessa HQ. Mas, assim, lógico que a trama não é grandes coisas, não esperava isso. Mas também as mortes não são tão viscerais, não é tão divertido assim. Foi a primeira HQ do Deadpool que eu li e a impressão não foi muito boa. Mas ainda vou ler o Deadpool e Batman que vai lançar em dezembro, tá? Acho que acabou? Não acabou ainda, tá? Os Fabulosos X-Men, edição definitiva. Ainda vou gravar a resenha desse daqui. Deve sair ou em outubro ou em novembro, eu acho, tá? Eu tô fazendo assim, de toda semana ter uma resenha e um vídeo que não é uma resenha, tá? E assim, a edição definitiva traz essas primeiras histórias dos X-Men que são bem bobinhas, tá? Bem bobinhas mesmo. Tem uma coisa ou outra que é interessante, mas de resto, minha gente. Enfim, vocês vão ver melhor na resenha. E outro vídeo que saiu em resenha, eu pensei que teria mais visualizações. Esse aqui é o Trilogia Gatilho, concorrente para as melhores leituras do ano, tá? É bom demais a Trilogia Gatilho aqui do Pedro Paulo Carlos Stefano. E, enfim, faroeste de altíssima qualidade, que ele tem temas muito profundos, muito universais. E eu gostei bastante de Trilogia Gatilho, tá? Assistam lá a resenha, minha gente. Ficou uma resenha boa, tá? Uma resenha bem legal. E se você gosta de HQ de faroeste, filme espaguete, né? Faroeste espaguete, é fortíssima recomendação. E aí, cadê? Cadê? Ó, nossa, isso daqui foi tudo que eu li esse mês. Quase que caiu. Você também vai comentar novamente o que você leu, o que você assistiu. E deixa eu gostei de tudo aquilo que eu já falei no começo do vídeo, né? Mas é isso, tá, minha gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.